Não é mais mistério para ninguém que Bolsonaro está em completo pânico com a possibilidade de enfrentar Lula em 2022. Bolsonaro sempre quis, sempre almejou esse embate político ou eleitoral. Só que parecia que era, na verdade, blefe, porque ele morre de medo de Lula. Ainda mais depois do discurso que o Lula fez recentemente, fazendo um aceno forte para o mercado que reagiu bem ao Lula, dando indício de que, olha Lula, se você for o Lula de 2003 até 2006, a gente te apoia. A gente abandona esse trouxa e apoiamos você. E é claro que o Lula sabe muito bem disso, o próprio Bolsonaro sabe, e o pânico se instaurou no Palácio do Planalto. Tanto que o Bolsonaro ontem, na live tradicional que ele faz todas as quintas-feiras, transpareceu o seu desespero, chamando Lula de carniça e falando inclusive em ditadura. Isso é o completo desespero de Bolsonaro, que não sabe mais o que fazer. E eu vou trazer aqui para vocês argumentos, reportagens, falas, artigos que endossam isso que eu estou dizendo, esse pânico do Bolsonaro. Mas antes peço, claro, o seu like, clique no botão de gostei, 500 likes em menos de uma hora é o objetivo que nós temos com esse vídeo. Chegaremos aos 70 mil inscritos muito em breve. Primeiro vamos começar aqui com a fala da Folha de São Paulo, tá aqui. Não é um artigo, é só uma reportagem. Sob influência de Filho e aliados, Bolsonaro adapta discurso para evitar perda de apoio de empresários. Fala de Lula reforça a guinada pró-vacina do atual presidente, mas ataques a isolamento e a governadores continuam. Essa é uma notícia de hoje pela manhã, dia 12 de março. Na verdade foi atualizada, né? Mas foi de ontem à noite, 11h15 da noite da Folha de São Paulo. A recente repaginação do discurso de Jair Bolsonaro e a adoção de uma retórica pró-vacina tiveram como um de seus principais idealizadores o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e foi motivada, entre outros pontos, pelo temor de uma perda de apoio empresarial ao governo. Como eu falei, os empresários começaram a olhar para o Lula com bons olhos, lembrando lá do Lula 1. Bolsonaro vem recebendo nas últimas semanas conselhos de que é preciso se livrar da imagem de negacionista da pandemia, que já passou de 2 mil mortos por dia, e dar uma guinada em defesa da ampla imunização contra o coronavírus. O problema é que se o Bolsonaro fizer isso, ele pode começar a desapontar uma parcela do seu gado. A gente sabe que é difícil, porque o gado bolsonarista é muito fiel a ele, mas ele vai dar um certo nó na cabeça dos eleitores. Pelo sim, pelo não, é sempre bom que o Bolsonaro faça isso, porque acaba salvando as nossas vidas. E ele tem, agora vamos um outro texto, aqui do Thales Faria. Com Lula, Planalto faz as contas para 22 e Bolsonaro entra em pânico. O discurso do ex-presidente Lula na quarta-feira acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro fez as contas do andar da carruagem para 2022 e entrou em pânico. Resultado, já foi demitido o polêmico e ex-poderosíssimo secretário especial da comunicação, Fábio Weingarten, um radical bolsonarista. Quais as contas feitas pelo Planalto? As contas da retomada do crescimento econômico e diminuição do desemprego para Bolsonaro chegar à campanha eleitoral de 22 em condições de ser reeleito. Mas nós temos mais, porque ontem na live o Bolsonaro falou o seguinte. Primeiro ele chamou o Lula de carniça. Vamos abrir aspas para ele, depois falamos da ditadura. O carniça ontem disse que eu deveria procurar o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que esteve no espaço, para dizer para mim que a Terra é redonda. Olha a qualidade do meu ministro da Ciência e Tecnologia e a qualidade dos ministros do Presidiário, para depois começar a discutir. No final da live, diante de um globo terrestre colocado sobre a mesa, Bolsonaro rindo perguntou ao Marcos Pontes, que estava presente, se a Terra é redonda. Aí o Marcos Pontes respondeu: a Terra é redonda. Eu nunca vi o presidente falando que a Terra não é redonda. Não sei de onde tiraram isso aí. Então perceba, ele está tão desesperado que até o deboche do Lula, o Bolsonaro, não soube absorver. Ele não tem muita capacidade de lidar com o deboche, por isso que eu falo que a melhor forma de combater os bolsonaristas é com o deboche, é com a palhaçada, é falar lá da questão energética do Bolsonaro, é falar do Carluccio, é falar das rachadinhas do Flávio, porque eles não sabem lidar com o deboche. Você precisa ter muita, mas muita inteligência mental e jogo de cintura para lidar com isso, mas o Bolsonaro não sabe. E também ontem na live, mostrando ainda mais o seu desespero, o Bolsonaro falou por 2 vezes sobre ditadura. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, disse Bolsonaro sobre 2 vezes. Vamos lá. O presidente Bolsonaro disse por 2 vezes que é fácil impor uma ditadura no Brasil, ao criticar mais uma vez governadores e prefeitos por adotarem medidas de isolamento social no combate à Covid-19. Ele fez questão de ressaltar que é o chefe das Forças Armadas e indicou que pode tomar uma medida extrema, sem dizer qual é, se o povo quiser. Ao longo do discurso que foi feito pelo chefe do executivo durante sua transmissão semanal realizada nas redes sociais. Vamos abrir aspas. Lembra daquele vídeo nosso que vazou?
que não era para ter vazado, mas o ministro Celso de Mello falou que tinha que botar para fora, aquele vídeo lá do Sérgio Moro, que eu havia interferido na Polícia Federal, viram primeiro que não havia interferência nenhuma. E em dado momento falei, aquilo é espontâneo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Vou repetir, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, disse Bolsonaro, citando a reunião papapá. Quanto mais atiram em mim, de forma covarde por parte da sociedade, mais estão enfraquecendo quem pode resolver a situação. Como que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter apoio. Se eu levantar minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser o ditador. Olha só o que ele está dizendo, né? Ele está fazendo uma ameaça, porque ele tem medo, mas vamos voltar depois. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que tem falado o tempo todo, é o povo. Sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro, e esse povo está em toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem porque essa é a minha missão como chefe do Estado. Bolsonaro está blefando, ele está desesperado, vocês sabem disso. E ele fica falando essa retórica de ditadura para incitar a esquerda e principalmente para amedrontar a população. Ele faz um jogo de sombras, então, sabe a sombra que é um objeto pequenininho, mas na sombra fica grandão? Esse é Bolsonaro. Ele gosta de falar que ele tem um apoio do exército, que se ele perder uma eleição ou se houver qualquer coisa, um movimento pró-impeachment, ele vai abrir a ditadura, vai instaurar uma ditadura que o exército defende. Tudo mentira. Tudo mentira. Bolsonaro não vai fazer ditadura nenhuma. Por que não vai? Porque o capitalismo não tolera ditaduras. Nenhuma potência hoje do mundo ocidental é uma ditadura. Nenhuma, porque o capital não tem interesse em ditadores. É só ver quando o Bolsonaro interfere um pouquinho na Petrobras qual é a reação do mercado. E da mesma forma que é necessário ter o apoio do mercado para ter o impeachment, também é necessário ter o apoio do mercado para ter a ditadura. Então Bolsonaro não vai conseguir fazer isso. Ele só está blefando porque ele está desesperado. Ele está em pânico. Como eu falei para vocês, Bolsonaro, que já dorme com um revólver ao lado da sua cama, porque ele mesmo falou, agora deve estar dormindo com 2. Deve estar com a pistola também do Hélio Negão na mão. Vamos continuar observando tudo isso, mas é muito interessante vermos o desespero do presidente da República só porque o Lula fez um discurso. E ele que tanto pediu o Lula, né?